O Papa instruiu hoje os bispos do Brasil a orientarem os fiéis para que não votem em candidatos que defendam o aborto. Gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje fez uma fala pró-aborto. Ele disse que todos deveriam ter direito ao aborto e que o tema deveria ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Será que esse Estado hipócrita tem o direito de condenar alguém por fazer aborto? Quem for a favor do aborto, nesse vocês não votem. De modo algum. De modo, pode aparecer com um chapeuzinho vermelho. É o lobo mau. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Antes éramos todos iguais na pobreza, diz hoje Valonça. Mais de 50% do crédito pela derrubada do comunismo são do Papa João Paulo II. Os dois ex-operários, Valonça e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade, afirma agora Lech Walesa. Eu o conheço, nós já conversamos, mas sempre caminhamos em direções contrárias. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil. O presidente Lula não quis comentar as declarações de Lech Walesa. Implantar um sistema socialista, sabe qual é a experiência que eu tenho? De 31 dias de cadeia, quando tentei implantar o socialismo na cela. É duro. E, neguinho, olha, tinha hora que você tinha que execrar a gente. A experiência que eu tenho é da cadeia. Em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. Chaves, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda. Tua vitória será a nossa vitória. O Fórum de São Paulo foi uma criação nossa, do PT. A solidariedade a Cuba, meus companheiros, nessa hora é mais importante que ninguém. Eu quero expressar mi condolência, minha solidariedade para com a FARC. Estaremos juntos, não nos vencerão. Adelante, comandante. Que viva el Foro de São Paulo. ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Hasta la victoria! Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. I know your words. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Ojo pelado. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. O grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. Eu estou parecendo um Fidel Chaves. Eu estou parecendo um Fidel Chaves. O Fidel, a primeira coisa que ele fez
quando pegou o poder, né, a força, foi desarmar a população. Se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E os meios de comunicação serem todos manipulados. Nós cometemos o erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação. Essa coisa de desarmamento, sem internet, faz com que ele ainda se mantenha em pé. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. Potro Álvarez. Es genial a veces estudiar la personalidad de Lula da Silva. De dónde viene Lula y cómo Lula surgió y levantó ese poderoso y hermoso movimiento popular brasilero que está vivo. Y recibir un saludo de la presidenta del Partido de los Trabajadores del Brasil, Gleisi Hoffmann, bienvenida. Esta parlamentaria del Brasil, bienvenida. Bem-vinda. Obrigada, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo a nossa... Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chaves. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Violou, 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. E eu quero debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E devemos muito aos companheiros cubanos. Sempre nos ensinaram a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. Agora tem mais do Fórum de Puebla, que participou o Haddad, Celso Amorim, sabe, que pode ser uma coisa interessante. O Partido Comunista do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! Nada mais não falha, aqui está presente a juventude da Araguaia. O PCO. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político,
para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. A pessoa pergunta, bom, ô Lula, mas em Cuba tem corrupção. Quero dizer para vocês que deve ter e muita. Na União Soviética tem corrupção? Deve ter e muita. Não descarada como a do Brasil. Esta mañana conversé, por cierto, con nuestra gran amiga, la ministra de la Casa Civil de la Presidencia de Brasil, nuestra buena amiga Dilma Rousseff, una gran compañera, una gran compatriota de esta patria grande. Ella fue ministra de Energía de Lula. Dilma Rousseff, incluso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron un embajador yanqui en Brasil. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Um clima de regozijo que... É bom que se diga, foi o único partido, além do PT, que esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições desde 1989. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Então eu penso que a questão do socialismo é menos teoria e mais prática. Porque eu penso que, embora você possa ter uma baita de uma teoria, sabe, de um esquema perfeito, na hora que você vai executar, é preciso saber como é que funciona a cabeça das pessoas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Desculpa, eu várias vezes fui convidado para ser presidente da Internacional Socialista. Eu participei da fundação, eu participei da mudança do nome do Partido Comunista Italiano. Eu nem sabia que meu irmão era do Partido Comunista, Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Eu muitas vezes fui convidado para participar da Internacional Socialista. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através do avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá?
Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho.